Nesse vídeo eu vou te passar 15 lições rápidas para você ter uma experiência de parto normal mais tranquila. Então, se você está grávida, pretende ter o seu bebê de parto normal e gosta desse tema, gosta de entender, gosta de estudar, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto normal através da biologia. Muito do que eu vou falar aqui nesse vídeo, muito do que eu vou explicar nessas lições, eu já falei em outros vídeos aqui do meu canal. Então, se você segue o meu canal há algum tempo, você provavelmente já ouviu algumas dessas lições em outros vídeos, mas aqui eu resolvi compilar tudo isso, juntar todas essas informações num formato um pouco mais fácil, num formato um pouco mais prático de você absorver. A primeira lição é: uma boa experiência de parto pode acontecer de várias formas. O meu objetivo é ajudar as mulheres a alcançarem boas experiências de parto, mas eu sempre falo que uma boa experiência de parto não é um parto específico, não é um parto natural que acontece rápido, num determinado lugar, de um determinado jeito. Um parto que não precisa de nenhuma intervenção médica e que acontece de forma totalmente natural e espontânea. É claro que essa sim também pode ser uma boa experiência de parto, mas viver o seu parto independente da forma que ele esteja acontecendo, de forma calma e tranquila, é o que vai determinar se a sua experiência de parto é boa, se você teve uma boa experiência de parto. Se você começar a ler relatos, ouvir histórias de outras mulheres que tiveram parto normal ou mesmo que tiveram seus bebês através de cesárea, você vai perceber que existem muitas histórias diferentes, muitos partos acontecendo de formas muito diferentes e ao mesmo tempo você pode ter duas experiências de parto iguais, duas mulheres tendo uma experiência de parto muito parecida, pelo menos, e uma mulher acha que foi uma boa experiência e a outra mulher não acha. E isso mostra pra gente que não é como o parto acontece que determina se é uma boa experiência de parto ou não, mas como você se sente na sua experiência de parto, que vai determinar se a sua experiência é positiva ou não. A gente tem mulheres que planejam ter o bebê em casa, por exemplo, fazem todo um plano, um planejamento para ter um parto domiciliar e por alguma razão específica acabam precisando ir para a maternidade, para o hospital. Seus bebês nascem lá, não nascem em casa como elas tinham planejado e mesmo assim elas têm uma boa experiência de parto, caso elas não tenham atrelado uma boa experiência de parto ao parto domiciliar. Então, se essa mulher tem essa crença, né, tem esse plano fixo de que a minha experiência de parto vai ser uma boa experiência se ela acontecer dessa forma, se for um parto domiciliar, e o parto não acontece assim, automaticamente ela tem uma chance maior de achar então que ela não teve uma boa experiência de parto. Com isso, eu também não quero dizer que você não deve planejar nada, que você não deve ter nenhuma preferência para o seu parto. Você deve sim se preparar, você deve sim ter as suas preferências, mas sabendo disso, sabendo que uma boa experiência de parto pode acontecer de várias formas, inclusive caso ela aconteça de uma forma diferente da forma como você preferia. A segunda lição é que o parto natural acontece sozinho no seu corpo e você não consegue controlar ele, você não consegue controlar o processo de parto. E é interessante porque muitas mulheres que optam ter os seus bebês de parto normal e começam a se preparar, uma das primeiras preocupações dela é entender o que ela pode fazer na hora do parto para que elas tenham um parto rápido, um parto tranquilo, um parto saudável. E nessa lição eu quero justamente explicar que não dá para fazer isso, que você não consegue controlar o processo de parto acontecendo no seu corpo. Você não consegue dizer para o seu útero que você precisa que ele contraia mais forte, caso você ache que o seu parto não está progredindo da forma que você gostaria, caso você ache que ele precisa progredir mais rápido. Ao mesmo tempo, você não consegue dizer para o seu útero que ele tem que contrair menos, mais devagar, de forma menos intensa, porque você está sentindo muita dor e você gostaria que o processo fosse um pouco mais suave, que o processo fosse um pouco menos intenso. Você não consegue dizer isso para o seu corpo e controlar
como que o seu útero contrai, como que o seu corpo trabalha na hora do parto. E você pode encarar isso, esse conhecimento, essa lição como algo bom ou algo ruim. Algo bom no sentido de que é maravilhoso que você não tenha que controlar o processo de parto, porque imagina se você tivesse que controlar, ou que você conseguisse controlar o que está acontecendo no seu corpo. Eu acho que aumentaria muito a sua responsabilidade. Imagina, por exemplo, se você tivesse ou conseguisse controlar o processo de digestão que acontece cada vez que você se alimenta. Cada vez que a gente come algo, o nosso corpo se encarrega sozinho de digerir aquele alimento e absorver os nutrientes para o nosso corpo. E a gente não precisa e a gente não consegue controlar esse processo. A gente pode continuar com a nossa vida normal depois de se alimentar, fazer as nossas coisas conscientes, sabendo de que o nosso corpo vai se encarregar sozinho de fazer esse processo de digerir o alimento. Se a gente pudesse e tivesse que controlar isso, a gente ia ter que saber exatamente quantas gramas de carboidrato, de proteína, de gordura a gente ingeriu, produzir a quantidade certa, perfeita de enzimas para digerir essa quantidade de nutrientes, enviar esses alimentos do estômago depois para o intestino e lá no intestino absorver os nutrientes certos e enviar o que a gente não precisa para fora. Olha o trabalhão que daria se a gente tivesse que se preocupar, se a gente tivesse que controlar todo esse processo. E com o parto natural é exatamente a mesma coisa. O nosso corpo se encarrega sozinho de fazer o nosso bebê nascer. O nosso cérebro produz ocitocina, um hormônio que é levado para o útero através da corrente sanguínea, e quando esse hormônio chega no útero, ele faz o seu útero contrair de uma forma específica que abre o colo do seu útero e empurra o seu bebê para que ele nasça. Tudo isso sem que você precise fazer nada. Agora, você pode também encarar isso como algo ruim, porque nós, seres humanos, não gostamos de não estar no controle, de não ter o controle da situação, principalmente no caso da mulher, no caso da gestante, que é não ter o controle sobre o próprio funcionamento do seu corpo. Então, isso pode sim trazer uma sensação ruim, uma sensação de ansiedade. E essa lição específica não é sobre você encarar isso como bom ou ruim, é apenas você entender que é assim que acontece. Você não consegue controlar o processo de parto. E a terceira lição é que, apesar de você não conseguir controlar o processo de parto, você consegue influenciar a forma que ele acontece. Você não consegue controlar o funcionamento do seu corpo, mas você consegue influenciar o funcionamento do seu corpo. Então, essa terceira lição traz um pouco mais de alívio, de saber que tá bom, eu não consigo controlar, e na verdade isso é bom, se você olhar pelo lado que você não precisa se preocupar com isso, e eu consigo influenciar de alguma forma, tem algo que eu possa fazer. Eu estou pelo menos no controle de alguma coisa. E como isso funciona? Como você consegue influenciar a forma que o seu corpo trabalha na hora do parto? Tudo isso é controlado pelo seu cérebro. O seu cérebro tem basicamente, de maneira geral, duas partes, uma parte primitiva e uma parte racional. A parte primitiva é a parte do seu cérebro que controla o processo de parto, que controla o funcionamento do seu corpo, e a parte racional do seu cérebro, a parte exclusiva da espécie humana, é a parte que vai influenciar o seu corpo, o funcionamento do seu corpo. E ela vai influenciar de forma positiva ou negativa. Então, o que acontece na parte racional do seu cérebro pode ajudar a parte primitiva, pode ajudar o seu corpo a fazer o processo de parto acontecer, ou pode atrapalhar, pode dizer para o seu corpo que o parto não é uma coisa legal, que é melhor que ele não aconteça, e isso faz com que o parto não progrida da forma que ele está programado, não progrida de forma natural e fisiológica. Você influencia o processo de forma positiva, entendendo como ele funciona, se familiarizando com o seu corpo e com o processo de parto, entendendo como são as contrações, entendendo que é um processo natural, um processo normal, entendendo que o seu corpo está programado para fazer isso, assim como o corpo de todas as fêmeas, de todas as espécies de mamíferos.
entendendo também que é um processo que você não consegue controlar, cultivando pensamentos bons, pensamentos positivos em relação ao parto. Quando a parte racional do seu cérebro está calma, está tranquila, está de bem com o processo, isso aumenta a liberação de hormônios importantes para o progresso fisiológico do parto, como a ocitocina, que faz o útero contrair, e as endorfinas, que são substâncias com propriedades analgésicas e que vão ajudar você a se sentir mais confortável, mesmo com a intensidade das contrações. E é dessa forma que a parte racional, ou seja, que você, apesar de não conseguir controlar, consegue influenciar o processo. A terceira lição é que o início do trabalho de parto é iniciado pelo bebê. O próprio desenvolvimento do bebê dentro de você envia sinais para o seu corpo, envia sinais para o seu cérebro, para que o seu cérebro inicie o processo de parto. E o seu corpo, o corpo da mãe, está equipado com mecanismos para entender como o desenvolvimento do bebê está acontecendo e se o bebê está pronto para nascer. Existem vários sinais que o desenvolvimento do bebê envia e que o seu corpo consegue captar para iniciar o processo de nascimento do bebê. E é por isso que é muito raro que os bebês nasçam antes deles estarem prontos. Partos prematuros existem sim, como a gente sabe, mas isso é um desvio da normalidade. De maneira geral, os bebês só nascem quando eles estão prontos, porque só quando eles estão prontos o processo de parto começa no corpo da mãe. Eu vou dar para você aqui um exemplo de como o desenvolvimento do bebê envia sinais para o corpo da mãe, para o corpo começar o processo de parto. A maturação dos pulmões, que é um processo que acontece bem no final da gestação, libera substâncias e essas substâncias regulam os níveis hormonais da mãe. Durante a gestação, o principal hormônio produzido no corpo da mãe é a progesterona. Esse é basicamente o hormônio que mantém o bebê dentro do seu corpo, que mantém o seu útero fechado, que mantém o seu útero relaxado e sem contrações, para que o bebê continue dentro de você, porque ele ainda não está pronto. E quando os pulmões começam a amadurecer e começam a liberar essas próprias substâncias vão diminuir a liberação de progesterona e aumentar a produção e a liberação de hormônios relacionados ao processo de parto. E esse, de maneira geral, não é um processo agudo. Então, não é que do nada você não tem mais progesterona e tem hormônios do parto. Não, esse é um processo que vai acontecendo de forma gradativa, gradualmente, à medida que os pulmões do bebê vão amadurecendo. E esse exemplo que eu dei aqui da maturação dos pulmões é só um dos sinais que o desenvolvimento do bebê envia para o seu corpo. A quinta lição é que o seu corpo precisa de tempo para fazer o seu bebê nascer. Partos relâmpagos são a exceção. E eu sei que muitas mulheres que querem ter os seus bebês de parto normal, se tivessem uma varinha mágica e pudessem escolher alguma coisa, elas escolheriam que o parto delas acontecesse da forma mais rápida possível. Que não durasse muito tempo, que começasse e daí antes delas perceberem o bebê já nasceu. E isso vem dessa cultura de ver o parto como algo muito ruim, muito difícil. E é claro que a gente não quer ficar muito tempo passando por algo que é difícil. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, sim, o parto normal demora bastante tempo para acontecer. E isso gera muita frustração nas mulheres, tanto antes, mas principalmente durante o parto, quando o parto está acontecendo, quando elas estão sentindo as contrações. E por que o seu corpo precisa de tempo? Eu expliquei na lição anterior que o bebê vai enviando sinais aos pouquinhos para o corpo da mãe e aos poucos o colo do útero vai amolecendo, vai afinando, vai abrindo. E esse é um processo que precisa de tempo para acontecer. Claro que, como eu falei na primeira sessão, uma boa experiência de parto pode acontecer de várias formas. Então, sim, você pode ter um parto rápido, relâmpago, bom, mas você pode sim também ter um parto que precisa de mais dias, que precisa de mais tempo para acontecer. E essa também pode ser uma boa experiência de parto. Principalmente se você entende isso, se você entende que na maioria das vezes o parto demora, se você entende que o seu corpo precisa de tempo para fazer o processo.
A sexta lição é que as pessoas e as histórias que você ouve sobre parto vão influenciar a forma como você se sente durante o seu parto e, consequentemente, vão influenciar a sua experiência de parto. Existe uma parte no seu cérebro que está o tempo inteiro escaneando o seu ambiente em busca de informações de potenciais situações perigosas, de situações das quais talvez a sua mente, o seu cérebro precise te proteger no futuro. E o que acontece se você ouvir muitas histórias negativas, se você se cerca de pessoas que falam do parto normal como algo ruim? Essa parte do seu cérebro primitivo vai absorver essas informações e vai interpretar o parto como um processo ruim, um processo perigoso, um processo do qual o seu cérebro precisa te proteger quando ele estiver acontecendo. E esse não é um processo consciente. Até porque, de novo, essa estrutura que faz isso está na parte primitiva do seu cérebro e não na parte racional. A sétima lição é mais um conselho do que uma lição, que é: evite ir para a maternidade antes da fase ativa do parto. Então, se você já assistiu outros vídeos do meu canal e sabe um pouco como são as fases do parto, sabe que a gente tem uma fase inicial, onde o processo está começando, onde o colo do útero está começando a abrir, ele está afinando, ele está amolecendo. E a gente tem uma fase ativa do processo de parto, que começa quando o colo do útero já dilatou os primeiros centímetros. E o processo de parto, ele não para mais, ele não regride mais, ele só progride. Já essa fase inicial, quando o corpo está começando o processo, é uma fase que pode demorar bastante tempo e inclusive que pode parar, que pode pausar por um tempo. Então você pode estar sentindo contrações, essas contrações podem estar até relativamente intensas, mas é normal, é natural que você pare de sentir e que você fique um período aí sentindo menos contrações ou até não sentindo nenhuma contração. Tudo isso pode acontecer na fase inicial. E essa fase acontece de forma assim mais lenta, justamente porque a produção de ocitocina no seu cérebro é mais lenta. A produção está começando, então as suas contrações são mais espaçadas, elas são menos intensas nessa fase. E justamente porque a produção de ocitocina nessa fase ainda é pequena, é muito fácil que alguma coisa no ambiente envie um sinal para o seu cérebro parar de produzir ocitocina. Um sinal, por exemplo, que é muito comum que faça o seu cérebro parar de produzir ocitocina quando a produção ainda é pequena é a luz, o dia. Por isso que é tão comum que as mulheres sintam contrações à noite, que o processo de parto comece no período noturno e quando o dia amanhece, a mulher não sente mais nada ou ela sente muito menos ou as contrações ficam mais espaçadas. Isso acontece porque a produção e a liberação de ocitocina no período noturno é mais intensa. Significa então que o parto não vai mais evoluir durante o dia quando tem luz? Não, significa que quando a produção de ocitocina ainda é pequena, ainda é irregular, o que acontece na fase inicial, é muito fácil dessa produção parar e é normal que isso aconteça, porque o seu corpo ainda está começando o processo. E é por isso que se você vai para a maternidade, para o hospital, nessa fase inicial, nessa fase onde o seu corpo está começando, o seu cérebro está começando a produzir e a liberar a ocitocina, você não ajuda o processo. Muito pelo contrário, de maneira geral, a sua mente tende a interpretar os sinais da maternidade, de pessoas ao seu redor, de pessoas te observando, de luz, de barulho, como algo que não está relacionado a um momento de segurança e por isso tende a desestimular a liberação de ocitocina do seu cérebro ao invés de estimular. Por isso que o mais interessante é você continuar com a sua rotina normal nessa fase, tentar se envolver com atividades agradáveis, se alimentar muito bem, ter paciência, continuar no seu ambiente familiar, porque tudo isso vai ajudar o seu cérebro a entender que você está num momento de segurança, que o ambiente é seguro e vai estimular a liberação de ocitocina. E quando ela aumentar a um ponto de que ela não regride mais, que é o que acontece na fase ativa, aí sim é um bom momento para você ir para a maternidade. Claro que isso tudo é de maneira geral.
e que existem algumas condições específicas que o profissional que está cuidando da sua gestação vai falar para que você vá para a maternidade mesmo que você não esteja na fase ativa. Com essa lição, não quero dizer que você não deve nunca ir para o hospital, para a maternidade na fase inicial, mas que de maneira geral, se não tiver nenhuma emergência, se não tiver nada fora do normal, o ideal, o que mais ajuda o seu corpo a funcionar melhor é permanecer com as suas atividades normais, permanecer no seu ambiente familiar, no seu ambiente normal. A 8ª lição é que se manter calma e relaxada durante o parto ajuda o processo a progredir melhor. Quando você se sente relaxada, a parte do seu sistema nervoso que está ativa é o seu sistema nervoso parasimpático, que é um conjunto de nervos que não só dá essa sensação de relaxamento, mas também estimula a liberação de ocitocina e endorfinas, que são as substâncias, os hormônios que vão ajudar o seu parto a progredir de forma fisiológica. E é por isso que quando você intencionalmente se mantém calma e relaxada, você ajuda o seu corpo a trabalhar melhor, você ajuda o seu parto a progredir melhor, porque você está indiretamente influenciando a liberação desses hormônios. Quando, ao invés de ficar relaxada e calma, você fica tensa e nervosa, você estimula a liberação de outros hormônios. Você estimula a liberação dos hormônios do estresse, que eu já falei não só nesse vídeo, mas em outros vídeos, que são hormônios que impedem o processo de parto, que atrapalham o processo de parto de acontecer, justamente porque é como se o seu corpo achasse que você está numa situação de perigo, e é claro que o seu corpo não quer que o seu bebê nasça numa situação de perigo. A lição de número 9 é: respirar de forma adequada durante o processo de parto é essencial. O que a gente vê muitas mulheres fazendo durante o parto, principalmente durante o trabalho de parto, é prender a respiração durante as contrações e tensionar o corpo. Isso atrapalha bastante o processo porque gera tensão e porque diminui a quantidade de oxigênio que você está enviando para o seu corpo. E durante as contrações, o seu útero está contraindo, ou seja, as fibras musculares que compõem esse órgão, que compõem o seu útero, estão contraindo, estão trabalhando. E para trabalhar, essas fibras precisam de oxigênio. Para trabalhar, para funcionar de forma adequada, para funcionar da forma que elas estão programadas para funcionar, elas precisam de oxigênio. Além disso, quando você respira de forma profunda e adequada, você ativa o seu sistema parasimpático e é esse sistema que está relacionado a uma boa progressão do processo de parto. Uma técnica que eu ensino aqui no meu canal e também para as minhas alunas é você inspirar pelo seu nariz em 4 segundos e soltar o ar pela boca soprando em 8 segundos, de forma bem calma, bem consciente, bem conectada com a contração que está acontecendo ali naquele momento. A 10ª lição é que o ambiente em que você está na hora do parto influencia a liberação de hormônios e, consequentemente, impacta a forma como o seu parto progride. E com relação a essa questão de como a luz do ambiente impacta a liberação dos hormônios e impacta então o progresso do trabalho de parto, existe um estudo que mostrou isso na prática. Nesse estudo, os pesquisadores dividiram 160 gestantes em trabalho de parto em 2 grupos. Em um dos grupos, as mulheres ficavam em salas de parto normais, com luz, com as cortinas abertas, sem nenhuma interferência para fazer aquele ambiente ficar mais escuro, e o outro grupo de gestantes ficou em salas com cortinas grossas, com as janelas fechadas e com luzes dimerizadas, com luzes baixas. E o que eles notaram foi que as mulheres que ficaram nas salas escuras tiveram partos mais rápidos, em média, do que as mulheres que ficaram nas salas de parto com luz. Aqui nessa tabela você consegue ver exatamente os valores que eles conseguiram. Nessa primeira parte da tabela estão os números, estão os resultados das mulheres que ficaram na sala escura, e nesse caso o parto delas durou em média 304 minutos, sendo que o parto mais curto demorou 285 minutos e o parto mais longo demorou 315 minutos. Já no grupo de mulheres que ficou na sala iluminada, na sala normal, em média os partos duraram 348 minutos e o parto mais curto demorou 338 minutos e o parto mais longo demorou 362 minutos.
Então você consegue ver aí nos valores como realmente ficar numa sala escura impacta a forma como seu parto progride. A 11ª lição é que o medo na hora do parto gera tensão, a tensão aumenta a dor e o aumento de dor gera mais medo. E isso é o ciclo medo, tensão e dor que o obstetra inglês Grantley menciona no livro dele Parto Sem Medo. E na época a gente ainda não entendia muito bem quais eram os mecanismos por trás desse ciclo. Hoje a gente entende melhor que isso acontece porque o medo ativa o sistema de fuga ou luta no corpo e esse sistema quer proteger o corpo da mulher do processo de parto, ao invés de ajudar o processo a acontecer. E a consequência disso na prática é que quando a mulher sente muito medo na hora do parto, quando ela fica muito nervosa, as contrações dela ficam ainda mais desconfortáveis, mais dolorosas do que elas estão naturalmente programadas para ser, e isso vai fazer com que a mulher fique ainda mais nervosa e sinta ainda mais medo. A 12ª lição é que o papel do seu parceiro também impacta a sua fisiologia na hora do parto. Então, assim como eu expliquei para você que o ambiente que você está impacta a liberação de hormônios, ter um parceiro preparado, ter um parceiro que te dá um bom suporte, principalmente emocional na hora do parto, também vai fazer com que o seu cérebro produza mais ocitocina, com que o seu sistema nervoso parasimpático fique mais ativado e o seu corpo produza mais endorfinas. E aqui eu vou usar uma analogia para explicar isso melhor para você. Sabe quando você está num voo, né? Você vai voar de avião e nesse voo você olha para o lado e vê as pessoas calmas, as pessoas tranquilas. Isso te traz uma sensação também de calma e tranquilidade, porque você pensa, bom, se essas pessoas estão tranquilas e calmas, é porque está tudo bem, então você também se sente calma e tranquila. Agora, se você está lá no voo e você começa a notar, perceber que as pessoas estão ansiosas com alguma coisa, com algum barulho, se você percebe que essas pessoas estão nervosas e tensas, você automaticamente também vai ficar nervosa e tensa. A mesma coisa acontece quando você tem um parceiro calmo, um parceiro tranquilo, um parceiro que sabe o que fazer para te ajudar na hora do parto, um parceiro que confia no processo de parto. Quando você sente essa confiança nele, você automaticamente se sente mais confiante, porque você pensa, bom, se ele está assim tão confiante, é porque esse processo aqui é um processo bom, é um processo tranquilo. Agora, se o seu parceiro, se o pai do seu bebê está ali com você, ele está nervoso e ele não sabe direito o que ele pode fazer para te ajudar, esse nervosismo, essa tensão dele, com certeza vai te atrapalhar e vai fazer você também se sentir nervosa, porque você vai pensar, nossa, se ele tá assim, nervoso e tenso, é porque deve ter alguma coisa errada, porque as coisas não estão acontecendo da forma como poderiam, da forma como deveriam. E a forma como você se sente na hora do parto, ou seja, se você se sente confiante e tranquila ou tensa e nervosa, vai impactar se o seu corpo quer que o seu bebê nasça ou não. Vai impactar se o seu corpo acha que você está num momento de segurança ou se você está num ambiente de perigo. E isso vai impactar quais hormônios o seu corpo vai liberar. E os hormônios que o seu corpo libera impacta a forma como o seu parto progride. E é por isso que o apoio e o suporte do seu parceiro na hora do parto tem um impacto direto na sua fisiologia. Além disso, você provavelmente já ouviu falar que a ocitocina, o hormônio do parto, o hormônio que faz o seu útero contrair, também é chamada de hormônio do amor, porque é o hormônio que a gente libera quando a gente está próxima das pessoas que a gente ama, das pessoas que trazem bem-estar pra gente. E quando você está próxima do seu parceiro, quando o seu parceiro está perto de você na hora do parto, isso vai estimular a liberação e a produção de ocitocina pelo seu cérebro, porque isso é algo que o seu corpo já faz normalmente, naturalmente. Quando você está próxima do seu parceiro, quando você tem uma interação positiva com o seu parceiro, o seu cérebro produz ocitocina e é isso que aumenta os laços emocionais entre vocês. Então, a presença do seu parceiro na hora do parto pode influenciar muito positivamente o progresso do processo, porque impacta a sua fisiologia dessa forma. A 13ª lição é que o parto normal ajuda a preparar o corpo do bebê para ele viver fora do corpo da mãe.
Isso é algo também que eu já expliquei em detalhes em outros vídeos aqui no meu canal, mas só para resumir bem rapidinho, durante o trabalho de parto, as contrações estimulam a liberação de substâncias no corpo do bebê e influencia processos metabólicos que são importantes para a vida fora do útero. Além disso, a própria passagem do bebê através do canal do parto também tem um impacto mecânico no corpo dele e estimula a expulsão, a liberação dos líquidos que estão no pulmão e nas vias respiratórias do bebê. E isso faz com que os pulmões e essas vias fiquem mais limpas e possam começar a funcionar da forma que elas estão programadas para funcionar quando o bebê nasce. A 14ª lição é que você não é a primeira e com certeza não vai ser a última mulher a ter parto normal. Eu sei que a gente tem essa tendência de trazer tudo para o pessoal e pensar que as coisas só acontecem com a gente, mas eu quero que você reflita sobre isso. Reflita sobre o fato de que o parto normal já aconteceu muitas vezes com muitas mulheres e vai continuar acontecendo com muitas outras mulheres depois de você. E você pode levar essa reflexão a um nível ainda maior se você pensar que o parto normal não é um processo exclusivo da espécie humana, é um processo que acontece em todas as espécies de mamíferos e que praticamente todas as fêmeas das outras espécies de mamíferos estão tendo os seus bebês de parto normal todos os dias, sempre tiveram e vão continuar tendo. E essa reflexão pode te ajudar a se sentir mais tranquila com relação ao processo, porque você pode passar a enxergar ele como algo natural e algo normal. Inclusive, você pode transformar essa reflexão em uma afirmação para ajudar você a se sentir positiva, a se sentir tranquila na hora do seu parto. Por exemplo, quando o seu parto estiver acontecendo e você começar a se questionar a capacidade do seu corpo de passar pelo processo, de fazer isso, você pode dizer para você mesma: o meu corpo está fazendo isso assim como o corpo de incontáveis mulheres antes de mim. A 15ª lição é que a dor do parto normal é diferente da dor patológica. Eu também já expliquei isso em vários outros vídeos aqui do meu canal, mas basicamente a dor patológica é um sinal do seu corpo te dizendo que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa quebrada, que tem alguma coisa que não está funcionando da forma normal, da forma esperada, e por isso a gente precisa fazer algo a respeito disso. A gente precisa ajustar, consertar ou pelo menos permitir que o nosso corpo faça esse ajuste. Já a dor do parto, ela é uma dor natural, ela é uma dor de um processo natural e fisiológico que precisa acontecer. Você já parou para pensar nisso? Que o seu corpo gesta o seu bebê ao longo de 9 meses, que o seu corpo passa por transformações muito profundas para permitir isso, para permitir que o seu bebê se desenvolva dentro de você e que quando esse processo acaba, quando o seu bebê termina de se desenvolver, o seu corpo quer que o seu bebê nasça. E o processo que o seu corpo usa para fazer isso é o processo de parto. Nesse processo, o seu útero contrai e essas contrações fazem o seu bebê nascer. Só que essas contrações e a passagem do bebê pelo canal do parto geram sensações. E são essas sensações que são a dor do parto. Mas essa dor não diz pra gente que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa quebrada que precisa ser consertada. Muito pelo contrário, essa dor sinaliza um processo natural e saudável. E quando você enxerga a dor do parto dessa forma, como uma dor normal e saudável, você lida muito melhor com ela. E essas foram as 15 lições que eu queria passar para você nesse vídeo. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você gostou e se você tiver sugestões de outros vídeos que você acha que eu posso fazer, deixa também para mim nos comentários porque isso me ajuda muito. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo.